A 41ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo já terminou, mas como de costume a gente mostra pra vocês agora nesse programa super especial os melhores momentos da nossa cobertura desse evento que é tão esperado pelos cinéfilos que passam aí 2 semanas vendo muitos filmes, conversando com diretores, produtores, atores, participando de debates, encontros. A gente marcou presença todos os dias, ó, com a nossa credencial, claro, e foram muitos filmes e muitos entrevistados. Mas agora então vamos aos melhores momentos da 41ª edição da Mostra de São Paulo, aqui no Cine Vitor, pra vocês. E começamos o programa, claro, com cinema brasileiro. Vamos falar de O Beijo no Asfalto, o primeiro filme dirigido pelo Murilo Benício, que aliás é baseado aí na peça do Nelson Rodrigues e foi um dos finalistas ao Troféu Bandeira Paulista. Ele foi um dos mais votados aí pelo público. E a gente fala também do suspense Berenice Procura e conversamos aí com as atrizes Cláudia Abreu e Valentina Sampaio. Confira. Bom, meu primeiro filme, eu tive uma experiência muito boa dirigindo, porque esse é um filme que eu digo que nem é meu, esse é um filme de todo mundo ajudou demais no processo desse filme. Quando a gente pensa que a gente vai dirigir, erroneamente, a gente começa a achar que a gente tem toda uma responsabilidade nas mãos e aí a gente esquece que tem uma produção de arte, que tem uma cenografia, que tem um figurino, que tem uma produção, que tem os atores principalmente, que tem a música, que tem a montagem, e tudo isso são pessoas que estão do teu lado ali para fazer um filme. Pois é, eu não tenho a menor vergonha de dizer que eu acho o filme lindo, porque também acho que esse filme não é meu. Esse filme é de todo mundo que esteve do meu lado e todo mundo deu um palpite, todo mundo tinha uma ideia boa para dar. Definitivamente não fiz esse filme sozinho. Estou muito orgulhoso. Esse filme, na realidade, ele é muito antigo. Ele é tão antigo que eu não lembro da origem dele, eu não lembro por que eu escolhi Nelson Rodrigues, e eu não lembro desde aquela época por que eu queria fazer desse jeito. E aí eu comprei os direitos e eu acabei perdendo os direitos porque tinha sempre um filme para fazer, uma novela, e aí você tinha que ir, e eu acabei perdendo os direitos, desanimei, e aí depois eu achava que era realmente um projeto contundente e eu resolvi fazer de novo. Então, acho que primeiro poder fazer teatro dentro do cinema, para uma atriz que é de teatro também, é um privilégio, assim, uma alegria. Esse texto já foi feito no cinema, mas eu acho que da maneira que ele está hoje, ele nunca tinha sido feito. O Murilo faz uma coisa muito interessante, que ele coloca dentro da história as discussões, né? É um filme que se passa no teatro. Então, ele deixa o teatro muito vivo dentro do cinema. Ele não adaptou o Nelson para o cinema. Ele colocou o teatro dentro do cinema. Eu acho que isso que ficou tão interessante nesse filme. Fora que as questões do filme, da história e do que é discutido nessa mesa, elas estão muito relacionadas ao que a gente está vivendo hoje. E isso é uma enorme coincidência e acho que isso é uma característica dos grandes autores e dramaturgos, que é escrever, mesmo que tenha sido um tempo atrás, mas continua conversando com o nosso tempo. Eu vi muito o filme, mas hoje a gente vai ver com o público numa tela de cinema e na Mostra de São Paulo, que está estreando aqui também, é uma alegria, assim. Vamos lá, tô nervosa porque eu tô acompanhando há muito tempo e acompanhei de uma maneira diferente, né? Eu não fiz o filme e fui ver depois, assim, eu acompanhei desde o primeiro corte, desde o roteiro, assim, porque eu tava muito presente, assim, muito curiosa sempre. Então, para mim, hoje acho que eu tô mais nervosa que o Murilo. Oi, gente, eu sou a Cláudia Abreu. Eu fiz a Berenice do filme Berenice Procura, que está agora estreando aqui depois do Festival do Rio, na Mostra São Paulo. Fiz esse filme com muito orgulho, é um filme do Alan Fitterman, em cima de um livro do Garcia Rosa, que é um grande escritor. É sobre uma transexual assassinada em Copacabana. Eu faço a Berenice, que é uma taxista, que resolve investigar esse caso informalmente, porque o filho dela é muito amigo dessa transexual. Coisas surpreendentes acontecem no meio dessa coisa toda aí, dessa investigação. Espero que vocês gostem do filme. É um filme muito alegre e também contundente. Também tem uma história muito boa. Para mim está sendo um momento incrível de estar mostrando esse filme, esse trabalho tão lindo, né? Num momento tão propício, um diálogo tão atual. É o meu primeiro papel como atriz. Para mim foi uma experiência incrível, tanto como pessoa, como profissional. Aprendi muito com todo o elenco. Foi uma experiência incrível, só tenho a agradecer. Espero que possa passar uma mensagem bem bonita para você, para todo mundo.
E agora tem mais cinema brasileiro premiado aqui no Cine Vitor. A gente conversou com o Marco Dutra, que divide a direção de As Boas Maneiras com a Juliana Rojas, e esse filme, aliás, ele foi o grande vencedor do Festival do Rio. E ele também ganhou um prêmio especial do júri no Festival de Locarno e fez sucesso aqui na mostra. As sessões estavam lotadas, a gente conversou com o diretor. E temos também Helena Inês, uma das musas do cinema brasileiro, ícone do cinema marginal, que apresentou o seu mais novo filme como diretora, A Moça do Calendário, e conversou um pouquinho com a gente. Confira. Esse filme é um filme feito em São Paulo, primordialmente. Claro, ele é uma coprodução com a França, ele tem parceiros de muitos lugares do mundo. É uma história que se passa em São Paulo, então essa primeira sessão em São Paulo é muito importante pra gente, porque é o filme chegando depois de alguns festivais e depois de ter rodado parte do mundo, chegar em casa, o filme chegando em casa. E eu fico muito feliz e emocionado e, não sei, me sinto mais aliviado agora, depois dessa exibição. É claro que eu não sei o que é que todo mundo achou do filme ainda, mas eu acho que mostrar o filme para pessoas que são tão próximas, pessoas da equipe, pessoas das nossas famílias e muita gente do elenco. Eu acho que foi uma sessão realmente muito uma sessão zero de alguma forma, sabe? Uma sessão inaugural de alguma forma. Foi muito bonito, eu estou muito feliz. A Mostra Internacional de Cinema de São Paulo é um luxo e é um grande prazer estar com o filme aqui. A mostra mobiliza a cidade. É uma outra coisa, né, que acontece durante a exibição desses filmes. Então é maravilhoso. Meu filme teve uma primeira exibição no Festival de Brasília, foi visto por alguns críticos. Não é? Teve uma receptividade muito boa também da plateia. Então eu espero que isso também aconteça aqui em São Paulo, principalmente porque o filme é daqui. O filme, aliás, é uma declaração de amor a São Paulo, apesar de tudo. Ao longo de 2 semanas, muitos convidados especiais passaram pela mostra e a gente teve o prazer de conversar com alguns deles. Inclusive com Sônia Braga, o reencontro com Sônia Braga aqui no Cine Vitor. Ela marcou presença na primeira exibição do documentário Todos os Paulos do Mundo, que homenageou o ator Paulo José. E a gente, claro, conversou com ela aí sobre o seu colega de trabalho. E foi muito legal, porque Sônia Braga é Sônia Braga e o Cine Vitor ama Sônia Braga. Eu te amo. Eu também te amo. E a gente conversou também com outro convidado ilustre, o Ahmed Kiarostami. Falei certo? Ahmed Kiarostami. Que é o filho do diretor Abbas Kiarostami, que morreu em julho do ano passado. E o Abbas era uma pessoa muito querida pela mostra. E o último filme dele, 24 Frames, foi finalizado e produzido pelo filme, que com a morte do pai teve que finalizar. E aí ele veio para São Paulo para lançar o filme, se emocionou ao relembrar do pai, relembrou da mostra de São Paulo. E você confere agora então essas entrevistas aqui no Cine Vitor. De novo, depois de tanto tempo em Gramado, que eu tive aquele sonho que eu passava assim, minha vida passava por mim. E agora estamos aqui para homenagear Paulo José, esse grande homem do cinema brasileiro, do teatro, da televisão, que sempre foi uma pessoa que foi, para muita gente, uma inspiração. Eu queria muito saber como que uma pessoa pode ser tudo isso, mas eu acho assim que a dedicação dele a tudo isso, o amor dele às artes visuais, tornou ele um homem muito importante, um ator espetacular, e ele tem uma maneira de ser que é a maneira que eu gosto. Ele não parece o ator do filme, ele sempre é parte da equipe. Entende? Então, esse é o ator que eu amo, um ator que não vai para se destacar para se concentrar, né? Ele nasceu concentrado. Paulo nasceu concentrado, inteligente e lindo, e com carisma raro de se ver num ator, de verdade. So Abbas started this project 5 years before he passed away, and he worked on it on and off. And when he passed away, it was 90 to 95% done already. He was working on this until the very last days, actually, when he was in the hospital, like whenever he felt a little better. But after he passed away, we had to finish the film. Of course, emotionally, it was a very difficult thing. Besides that, because he lived in Iran, I lived in America, I was not aware of details of it. So I had to talk to a lot of different people who worked with him, who were there, who knew details. So the good thing was he had already finished all the creative work of it. We only had to do some technical stuff, cleaning up the scenes. So I was in San Francisco, the visual production team was in Toronto, producers in France, and sound was in Tehran. I grew up
with him making films. I was 3 years old when I saw him on TV for the first time. He was in a local festival. He was getting a prize, and they called him Abbas Kiarostami to come on stage. And I started calling him Abbas Kiarostami June. June means deer. So I started calling my father Abbas Kiarostami with full name. But it was a love and, I shouldn't say hate, but it wasn't hate really, but it was a love and hate relationship. Because all the challenges that sons with their fathers had, I had with my father, and some of them was coming to cinema. So I have had that challenge with cinema. I worked with them, but then when I was 18, I decided that I want to switch to something completely different. And I studied math and computer science. But all these years, I have done photography. I'm a photographer. I've made music videos, sometimes short films. This is the first time that I'm fully back in cinema and doing a project at this caliber. I actually came here 12 years ago for the first time with my father. I came to film festival. I moved out of Iran in 2001. And after that, the best place to see my father was usually at different film festivals. And I went to a lot of film festivals with him, including here. And São Paulo was by far my most favorite festival, and he loved São Paulo Film Festival as well. We always joke, we said this is like seeing our cousins that we never knew. It's great to be in São Paulo. At the same time, it's emotionally difficult because I came here with him, and also besides that, he told my brother when he was sick in bed, in the last few months he lost his voice, and he told my brother that there's something that is even more difficult than being sick, and that was other people speaking on his behalf. And knowing that, it's even more difficult to be sitting here and talking on his behalf. But regardless, I'm very, very grateful to be in São Paulo. E vamos agora com mais um pouquinho de cinema brasileiro, aliás, filme premiado lá fora, hein? Gabriel Montanha, que já está em cartaz nos cinemas, foi exibido em maio no Festival de Cannes, na Semana da Crítica, que é uma mostra paralela, e recebeu 2 prêmios. E o filme, aliás, já fez mais de 90 mil espectadores na França. E a gente conversou com o diretor, o Felipe Barbosa, e também com os atores João Pedro Zappa e Caroline Abras. E além disso, tem também Não Devore Meu Coração, do Felipe Bragança, que foi exibido no Festival de Sundance. E a gente conversou com o diretor e com o protagonista Cauã Raymond. E você confere agora. É um filme muito particular, né? Porque ele é baseado numa história real e eu interpreto uma personagem que existe. Então eu acho que existe um processo muito diferente dos outros processos que eu já havia vivido. O filme, ele tá além de um filme, né? Ele é uma homenagem a um amigo e a um cara brilhante e complexo. É muito bonita essa homenagem que o Felipe fez. Ele fez com que todos nós nos apaixonássemos pelo Gabriel. Na realidade, o meu contato maior foi com a Cris. A gente, por uma opção de criação e de processo, eu optei por não conhecer a família do Gabriel e o João optou por não conhecer a Cris real. E se apaixonar pela minha Cris ficcional. Isso é um detalhe, uma curiosidade interessante. E eu conheci a Cris é uma mulher inspiradora, talentosérrima, uma economista incrível, feminista, ativista, enfim, uma mulher que me inspirou muito, então é uma grande responsabilidade interpretá-la. Por sorte, ela já viu e aprovou. E a gente está aqui na mostra, na nossa primeira sessão em São Paulo. São Paulo é minha cidade, então estou muito feliz. A mostra é uma honra participar, eu acho que é um dos maiores eventos culturais do Brasil, que já formou tantos cinéfilos e cineastas, influenciou tanta gente, e agora a gente está aqui com o nosso filme, é uma grande felicidade. Quando o Felipe me escolheu, eu tinha 45 de 1 mês e 50 dias, 1 mês e meio para me preparar tanto fisicamente, para subir as montanhas, encarar os desafios das montanhas, desafios físicos bem intensos, e também para me aproximar, me investigar, tentar o máximo entender e absorver o espírito do Gabriel, e ao mesmo tempo para me aproximar do personagem, entender a verdade dele. Conheci muitos amigos dele, tive acesso a todos os e-mails que ele mandou durante a viagem, não só no período da África. Foi uma tentativa de me aproximar ao máximo, me apropriar ao máximo desse espírito já viajante, já da estrada, de aventura, de sede de vida que o Gabriel tinha. Então foi assim que se deu. Então, sou Felipe Barbosa, diretor do Gabriel e a Montanha. Bastante feliz e ansioso de mostrar o filme aqui em São Paulo pela primeira vez, depois de já ter passado por alguns festivais. Todos os longas que eu fiz passaram aqui, esse é o terceiro, né? O Laura passou, o Casa Grande, agora o Gabriel. Enfim, estou bastante emocionado de ver alguns amigos do Gabriel aqui, família, amigos meus, ex-professores, muita gente querida. Mas estou bem feliz com tudo que tem acontecido até agora. O filme
Foi lançado na França, ganhou 2 prêmios no Festival de Cannes, já rodou o mundo. Foi lançado no Canadá há pouco tempo. E agora é hora do Brasil, dia 2 de novembro. O filme vai estar nas salas de cinema e convido vocês a acompanharem o Gabriel nessa viagem. Oi pessoal, tudo bom? A gente está aqui na 41ª Mostra de Cinema de São Paulo. Estou apresentando para vocês o filme do Felipe Bragança, o Não Devore Meu Coração. O Felipe, ele tem uma direção que se comunica muito com a fábula, e o Não Devore é o primeiro filme dele que tem uma dramaturgia clássica que o meu personagem conduz. Eu faço um jovem que em algum momento você descobre que tem uma relação com o genocídio indígena. Você tem no filme também elementos de um romance e elementos de fábula mesmo. O filme fala um pouco do ranço da Guerra do Paraguai e dessa dificuldade que 2 pessoas de países diferentes têm, principalmente na juventude, com tanto preconceito, com tanta coisa que ficou para trás em se relacionar. É difícil falar do filme sem ser spoiler, né? Eu faço um garoto que participa de uma gangue. E eu acho que tem uma definição muito interessante que um crítico em Sundance falou, que é um cara que procura ser amado. Ele quer encontrar o amor e quer ter a admiração das pessoas e vai se perdendo no meio do caminho. Eu posso estar falando uma besteira, mas eu acho que é a minha primeira vez na mostra, ou a primeira vez que eu venho à mostra, não sei, desculpa se um filme meu veio ou não, mas eu estou feliz de estar aqui pela primeira vez, fisicamente, presente. Cara, é um prestígio muito grande. Eu saí daquela gravação de Hoje é um Novo Dia, do Novo Tempo, direto para cá. Peço desculpas aí pelo pequeno atraso, mas estou lisonjeado de estar passando o filme aqui. Então, Não Devore Meu Coração começou com a leitura de 2 contos do Joca Terron, que é um escritor que cresceu no Mato Grosso do Sul. Um conto falava de um amor adolescente, eu fiquei meio encantado com a forma como ele falava desse amor adolescente entre um brasileiro e uma paraguaia na fronteira. E um outro conto falava de uma rotina um pouco fantástica de uma gangue de motoqueiros também da região, que fazia pegas, que tinha um imaginário um pouco oitentista. O filme conta essa história desse amor entre o Joca e a Bassano. O Joca é um menino brasileiro, a Bassano é uma menina indígena guarani, que vive do lado do Paraguai da fronteira, e como a relação deles de alguma forma abre portas para se discutir questões da história brasileira, questão da Guerra do Paraguai, e como também a história de amor deles se confronta com o imaginário de disputas, de violência contemporânea, nos dias de hoje ainda, pelo qual onde vive esse irmão, o irmão dele mais velho, que é esse motoqueiro, que é o Fernando, que é vivido pelo Cauã Raymond. Sundance foi muito intenso e muito bonito. Eles tinham acabado de passar pela eleição do Trump, então eles estavam com uma energia muito curiosa, que era uma sede, uma fome enlouquecida de absorver coisas de outras culturas, de pensar outros países. E de lá a gente foi para Berlim, que é um festival exatamente o oposto para um certo lado, que é o maior festival europeu numa cidade enorme como Berlim. Então é um festival mais popular nesse sentido. A nossa estreia em Berlim era para uma sala de 1.200 pessoas, lotada. Depois a gente começou a circular em outros festivais europeus e ficou planejando essa ideia de passar em festivais aqui no Brasil, já sabendo um pouco a data de estreia. Então a gente estreou abrindo o Festival de Brasília, está aqui na mostra, e o filme estreia dia 23 de novembro. E o programa especial 41ª Mostra de São Paulo tá quase acabando, mas a gente encerra aí com chave de ouro com convidados internacionais. Conversamos com o diretor francês Paul Vecchiali, que participou de uma retrospectiva aí da sua carreira com vários filmes exibidos, inclusive Os 7 Desertores, que é o seu mais recente trabalho. E ele participou da mostra também para receber o prêmio Leon Kakov. E além disso, também conversamos com um diretor nascido na Macedônia, chamado Milcho Manchevski, ou Milcho Manchevski. Se eu falei certo, eu não sei, mas eu acho que é Milcho Manchevski. E aí você decide como você quer falar o nome dele, mas ele é muito simpático e ele lançou Bikini Moon aqui no Brasil, aqui em São Paulo. O filme foi exibido pela primeira vez nos cinemas na Mostra de São Paulo e ele também conversou com o Cine Vitor. Confira. C'est un immense honneur que de recevoir à Sao Paulo un prix à la carrière, et je suis vraiment très très honoré par ça, et j'avoue que je ne m'y attendais pas du tout. Well, the screening of Bikini Moon at the São Paulo Film Festival is the world premiere of the film. This will be the first time I see it with live audience. I'm extremely happy we're doing it here. São Paulo screened all of my previous films. I'm aware of people who
follow my work, who understand it on a deep level, happy to be able to return the affection by showing the film for the first time here. E a 41ª mostra já terminou, o Cine Vitor tá terminando, foram muitos filmes, muitos convidados especiais, muita gente bacana. Aliás, esse ano a mostra foi muito especial porque eu participei do júri da crítica, eu subi ao palco e apresentei o prêmio de melhor filme estrangeiro. Ficou pro Custódia, do Xavier Legrand, da França, que é um filme muito bom. E se você quer saber mais sobre a Mostra de São Paulo, acesse cinevitor.com.br. Tem também as nossas redes sociais, @cinevitor no Twitter e no Instagram. Tem a página no Facebook, o canal no YouTube. E ano que vem a gente volta com a 42ª mostra, que já estamos ansiosos. E ao longo do ano aí tem Cine Vitor, muitas entrevistas, muitos filmes e muito mais, tá bom? Tchau!